E aí, pessoal, tudo bem? Então, na nossa videoaula de hoje, nós vamos fazer uma retap da AP2 do terceiro trimestre, tá ok? Então, como eu já tinha orientado antes, essa AP2 ela foi toda baseada, né, no livro paradidático A Montanha dos Ossos de Dragão, do Ivan Jaffe, né, em que vocês tinham que, na maior parte das questões, interpretar o livro e responder questões de compreensão e interpretação do texto, da obra, e em algumas outras questões eram questões de análise linguística, gramática, específica da matéria de preposição, tá certo? Então vamos começar aqui a fazer um gabarito da prova, né? Que a prova já passou, já disponibilizei inclusive no AVA, tá ok? Então todos vocês já conseguem olhar a nota de vocês, os erros e os acertos de vocês lá no AVA, tá bom? Então, vamos lá. As questões a seguir foram baseadas na obra A Montanha dos Ossos de Dragão, de Ivan Jaffe. Responda-as corretamente. Primeira questão. Era uma região muito populosa, com ruas estreitas, lojas, feiras, vendedores ambulantes e cortiços. Os objetos saíam das lojas e invadiam as calçadas. Espalhados pelo chão, pendurados nas marquises, andava-se desviando-se das lanternas de papel de arroz, dos espelhinhos, das porcelanas, das velas de todos os tipos e cores, dos tapetes, sacos de arroz, carros, carriolas, insetos secos, roupas, peles, peças de marfim e jade. Então, o fragmento acima descreve um dos espaços onde aconteceram os fatos da história da obra Montanha dos Ossos de Dragão. Esse espaço é situado no ou na, né? Então, letra A, Brasil, letra B, China, letra C, Índia, letra D, Japão, e letra E, Itália. Então, a resposta correta é a letra B, China. Eu lembro, pessoal, que essa prova que eu estou fazendo aqui, a retap com vocês, eu postei também o gabarito no AVA, tá ok? Então, eu sugiro que vocês vão acompanhando o que eu estou falando, olhando com o PDF que eu postei, que aí fica mais fácil que eles vão estar ouvindo o que eu estou falando e olhando o gabarito, né, impresso lá em PDF, no caso, né, lá no AVA, tá bom? Mas quem quiser também pode só ficar vendo o vídeo e ouvindo, né? Eu sugiro que aí vocês vão ficar só com a minha voz, mas em compensação vão estar olhando a prova, com as questões, tudo lá no AVA, tá bom? Fica aí da forma como cada um preferir. Bom, vamos então para a segunda questão. Veja, apontava Black, a fronte baixa, ampla, uma viseira óssea acima das órbitas, um cachaço na nuca, a face é proeminente, a arcada dentária já é parecida com a nossa, começa a surgir o queixo. Repare, a disposição dos dentes é em arco. A dos macacos forma duas linhas de dentes paralelos. Não é um macaco, não é um macaco. Esse excerto descreve o crânio de um. Letra A, cervo. Letra B, búfalo. Letra C, cavalo. Letra D, elefante. E letra E, homem. Então, a resposta correta é a letra E, homem. Terceira questão. No dia 26, com a descoberta de uma parte do pé esquerdo, ali estava um homem de 1,56 m olhando para o teto. Havia nele uma expressão de pânico. Um dos primeiros seres humanos a andar na vertical, a usar o fogo. Trabalhava, relendo o que escrevi sobre ele, examinando as fotos, os moldes em gesso,
e aí descobri que animal o comeu. Black estava sentado à beira da fenda, completamente absorto em pensamentos e, no seu relato, concluiu que o homem de Pequim fora devorado por, então, letra A, dragões, letra B, tigres de dentes de sabre, letra C, rinocerontes, letra D, javalis ou letra E, homens. Então a resposta correta é a letra E, homens. Quarta questão. Um homem carregando um pesado caixote. Era um camponês, rosto vincado, pele curtida pelo sol, forte como um touro. A caixa estava cheia de ossos, ossos muito antigos, fossilizados. Trabalhava nas plantações de arroz, o rosto muito arrebentado. Tortura. Alguém precisava reconhecer o corpo. Ele não tinha documentos. Vendia ossos para... Então, as características do personagem descritas no trecho acima se referem a letra A, Jacques Batista, letra B, Lien Dinh, letra C, Otto Zdansky, letra D, Ropin e letra E, Black Winnicott. Então, a resposta correta é a letra D, Ropin. Quinta questão. Com esse tipo de giz e mais essa terra vermelha, podemos achar o local. Veja, Lien Dinh apontou no mapa uma região abaixo de Pequim, dentro destes 300 quilômetros. Aqui é a única região onde há esse tipo de terra vermelha. Existem 2 ou 3 minas de cal por aqui, mas apenas uma seria capaz de produzir esse tipo de giz. Aqui está o lugar que procuramos. O dedo magro de Lien Dinh pousou sobre um ponto. Qual o local apontado no mapa geológico da China pelo Dr. Lien Dinh, diretor do Serviço Geológico Chinês, que foram desenterrados os ossos analisados? Então a gente tem as seguintes opções. Letra A, Cantão. Letra B, Nanquim. Letra C, Choukoutien. Letra D, Cidade Tártara. E letra E, Mongólia. Então a resposta correta é a letra C, Choukoutien. Sexta questão. Concentrou-se, então, no trabalho de convencer a Fundação RB dos Estados Unidos a financiar os trabalhos de busca na Montanha dos Ossos de Dragão. Colheu depoimentos, juntou o resultado dos exames com flúor de Otto, acrescentou as fotos da mina, conseguiu a aprovação do governo chinês para a iniciativa, recolheu opiniões favoráveis de todos os especialistas e convenceu o corpo diplomático do consulado americano em Pequim a interceder a seu favor. Black fez tudo isso baseado na descoberta de letra A, uma ponta de uma presa de tigre, letra B, um molar de um rinoceronte, letra C, um terceiro molar superior esquerdo humano, letra D, um incisivo de cavalo e letra E, 3 caninos de javali. Então a resposta correta é a letra C, um terceiro molar superior esquerdo humano. Sétima questão. Todos trabalhavam num completo estado de euforia, mas o homem de Pequim não apareceu.
O tempo passou, semanas, meses, e os jornais foram os primeiros a se desinteressarem pelo assunto. Os turistas foram sumindo. Qual acontecimento histórico ocorreu que fizeram com que as atenções voltadas para a descoberta do homem de Pequim acabassem completamente? Então, letra A, Primeira Guerra Mundial. Letra B, Segunda Guerra Mundial. Letra C, Terceira Guerra Mundial. Letra D, Queda do Muro de Berlim. Ou letra E, Revolução dos Chineses. Então, a resposta correta é a letra B, Segunda Guerra Mundial. Oitava questão. Colocou os dentes sobre a escrivaninha e começou a separar e classificá-los, sem dificuldade. Quase todos eram bem grandes e característicos, correspondentes aos animais cujos ossos encontrara. Há no trecho acima, letra A, 3 preposições e uma combinação. Letra B, 3 preposições e uma contração. Letra C, 4 preposições e uma combinação. Letra D, 4 preposições e uma contração. E letra E, 5 preposições e uma combinação. Então, a resposta correta é a letra A, 3 preposições e uma combinação. Nona questão. Os 2 cientistas sentaram-se e permaneceram calados por um bom tempo. Gerações de geólogos, paleontólogos, antropólogos, aventureiros, místicos, arqueólogos, todos procuravam por aquilo há décadas. O elo, o elemento que faltava para completar a série da evolução do homem, a espécie intermediária entre os primatas e o Homo sapiens. Então, o valor semântico da preposição para, destacada no trecho acima, é de. Então, a gente tem o seguinte trecho: o elemento que faltava para completar a série da evolução do homem. E a palavra para, que é uma preposição, está destacada, né? Está em negrito e sublinhada. Então, ele quer saber qual é o valor semântico dessa preposição, né? Então, a gente tem a letra A, assunto, a letra B, companhia, a letra C, finalidade, a letra D, tempo e a letra E, lugar. Então, a resposta correta é a letra C, finalidade. E a 10ª e última questão, pararam 2 vezes para beber alguma coisa. O chinês perguntou o que havia dentro do caixote. Ossos. O valor semântico da locução prepositiva dentro do, destacada no trecho acima, é de. Então, o trecho acima é o seguinte: o chinês perguntou o que havia dentro do caixote. E a locução prepositiva é a dentro do, né, que está também grifada, está em negrito e está sublinhada. Então, ele quer saber qual é o valor semântico dessa locução prepositiva dentro do. Então, a gente tem a letra A, meio, a letra B, causa, a letra C, instrumento, a letra D, tempo e a letra E, lugar. Então, a resposta correta é a letra E, lugar. Tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa AP2. Pelo que eu verifiquei nos resultados, a turma foi muito bem, o que deixa toda a equipe de professores de português do 7º ano muito satisfeita, tá ok? Não só pelo resultado obtido de vocês na avaliação, mas principalmente pela dedicação de vocês, pelo gosto da leitura. Então, é isso que nos deixa assim mais felizes, né? Do que especificamente com o desempenho de vocês, tá ok? O desempenho é uma nota que reflete, né,
o resultado que vocês obtiveram, mas isso para a gente, lógico que a gente sabe que para o aluno acaba a nota sendo mais importante, mas independentemente da nota, se alguém tirou um 10, um 9, um 8, né? Ou até uma nota um pouco abaixo disso, mas o mais importante para os professores, que a gente ficou bastante satisfeito, foi verificar o interesse dos alunos, né, pela análise literária do livro, a dedicação na leitura do livro, né? Então, todos vocês estão de parabéns, tá ok? Independentemente do resultado que vocês obtiveram, que de maneira geral, como eu falei, foi muito bom, tá certo? Então, vocês estão realmente de parabéns. Bom, pessoal, então terminada essa retap da segunda AP do terceiro trimestre, nós vamos agora passar a realizar alguns exercícios para poder praticar o que vocês aprenderam. Então, eu lembro que a matéria do terceiro trimestre, o conteúdo já foi todo ministrado. Então, agora nós vamos estar fazendo o quê? Exercícios, revisando a matéria, já de olho na próxima prova de vocês, que é a terceira E, tá ok? Então, pessoal, vamos abrir o livro didático de vocês na página 122, conforme aquele aviso que eu postei no AVA, tá ok? Então, para quem não observou o aviso, vou repetir aqui. Livro didático, página 122. Então, vocês observam que tem uma tira do Garfield, né? Que ela é elaborada pelo Jim Davis. Então, vamos lá. Leia esta tira de Jim Davis. John e eu formamos um casal bacana. Não acha, Garfield? Aí o Garfield, ele pensa, né? Porque o gato não fala, mas é como se ele estivesse falando, né? É que nem meias bege e gravata borboleta de bolinha preta. E aí a moça, ela fala o seguinte pro Garfield. Eu senti sarcasmo no seu sorriso. E aí o Garfield, novamente, com o balãozinho, como se estivesse pensando, mas na realidade é como se ele estivesse falando para ela, né? Você está começando a me conhecer. Bem, então vamos para a primeira questão. Observe esta oração do primeiro quadrinho da tira. John e eu formamos um casal bacana. Então ele quer saber qual é o sujeito dessa oração. Então como é que vocês vão verificar, né? Qual é o sujeito da oração? Então o sujeito tem que vir antes do verbo, no caso, né? Se estiver na ordem direta. E aqui está na ordem direta. Então, o verbo você vê que é o formamos, né? Então, o sujeito é quem? John e eu, tá certo? Então, resposta, John e eu. E a letra B? Quais são os seus núcleos? Então, são dois núcleos. O primeiro núcleo é o John e o segundo núcleo é o eu. Então, que tipo de sujeito... Aí é uma pergunta que não tem no livro, né? Mas aí eu vou fazer para vocês. Que tipo de sujeito é o sujeito dessa oração? Lembra que vocês aprenderam naquela aula os 5 tipos de sujeito? Então, qual é o tipo de sujeito dessa oração? Nós temos 2 núcleos, né? Então, qual é o sujeito? Muito bem, sujeito composto, tá certo? Porque você tem 2 núcleos do sujeito. O John... e você tem um núcleo eu, né? Então, é um sujeito composto, tá certo? Então, agora vamos para a segunda pergunta. No primeiro quadrinho, a moça faz um comentário sobre seu namoro com John e pede a opinião do gato dizendo: não acha, Garfield? Nessa oração, o sujeito não aparece, mas pode ser facilmente identificado. Qual é ele? Bom, então, pessoal, vocês lembram que quando o sujeito não aparece, né, ele pode ser de 3 tipos, né? Ou ele é um sujeito desinencial, que vocês vão verificar pela desinência do verbo, né, que é o sujeito oculto, que é um sujeito determinado, ele não aparece, mas é um sujeito determinado. Ou ele é um sujeito indeterminado, que tem aqueles 3 modos que você vai indeterminar o sujeito, que nós aprendemos na nossa aula, ou ele é um sujeito inexistente, né? Ou seja, uma oração sem sujeito, que também tem
aquelas 3 situações que caracterizam uma oração sem sujeito, ou seja, uma oração inexistente. Então, se vocês observarem aqui, nem é sujeito indeterminado, porque não está naqueles 3 modos que caracterizam o sujeito indeterminado, e nem é um sujeito inexistente, porque também não é nenhuma das 3 situações que caracterizam uma oração sem sujeito. Então, ele é um sujeito determinado que está oculto, ou seja, é um sujeito desinencial, tá certo? Mas qual é esse sujeito? Porque ele está implícito, ele não aparece, ele é determinado, mas ele está implícito. Então, é o você. Como é que você vai descobrir isso? Você vê lá, né? Então, está dizendo assim, não acha Garfield. Então, acha. Quem é que acha? Você, tá certo? Então, o sujeito é o você. Então, você vai lá no verbo, ele está perguntando acha. Então, está perguntando ao Garfield, né? Então, é o quê? Seria, se ele não estivesse oculto, seria assim, você não acha Garfield? Só que ele ocultou o você, só colocou, não acha Garfield. Mas então, o sujeito, ele é facilmente identificado, é o você, tá certo? E essa oração, então, seria o tipo de sujeito, né? Não pergunta, mas eu acrescentando aqui, né? Seria o sujeito oculto, né? O sujeito desinencial, que é um sujeito determinado, tá certo? Bom, vamos então para a terceira pergunta. Qual é o sujeito da oração correspondente à fala da namorada de John no terceiro quadrinho? Esse é o primeiro item que ele está perguntando na terceira questão, né? E o segundo item ele pergunta o seguinte, e o núcleo desse sujeito? Então, vamos lá. Então, primeiramente, ele quer saber o sujeito da oração. Então, primeiramente, vamos ver qual é a oração. Então, a namorada de John diz o seguinte, eu senti sarcasmo no seu sorriso, né? Então, a gente verifica o seguinte, né? Está na ordem direta. O que está antes do verbo? O verbo é o verbo sentir. Então, é o eu. Então, o sujeito é eu, né? E qual é o núcleo desse sujeito? Eu, né? Porque só tem essa palavra. Então, o núcleo do sujeito vai ser exatamente igual ao sujeito, né? Então, é eu senti sarcasmo no seu sorriso, né? Se eu perguntasse para vocês qual é o predicado, né? Então, o predicado seria sentir sarcasmo no seu sorriso, né? Mas ele está perguntando só qual é o sujeito. Então, o sujeito é eu. Qual é o núcleo do sujeito? Eu, tá certo? E a quarta questão, embora a namorada de John não consiga ler o pensamento de Garfield, ela pôde ver a expressão dele. Então, a letra A pergunta o seguinte, o que quer dizer sarcasmo? Né? Então, é uma pergunta para saber o vocabulário de vocês. Tá? Aqui não é uma pergunta de gramática, né? Não é uma pergunta de análise linguística, como são as outras. Né? Aqui é uma pergunta de compreensão e interpretação de texto, né? Que está querendo verificar o conhecimento de vocabulário de vocês. Tá? Então, sarcasmo quer dizer o seguinte, zombaria, desdém, ridicularização, tá certo? Isso que quer dizer sarcasmo, tá? E a letra B pergunta o seguinte, além do sorriso, os pensamentos de Garfield podem ser considerados sarcásticos? Justifique sua resposta. Então, a partir do momento que você já disse o que é sarcasmo, agora ele quer que você interprete, ele quer saber, vendo o sorriso do Garfield, né? E vendo o pensamento do Garfield, quando ele pensa, né? Você está começando a me conhecer. Tanto o sorriso como esse pensamento dele podem ser considerados sarcásticos? Então, a resposta é sim, tá certo? E aí você teria que justificar a sua resposta. Por que que é sim? Porque, ao contrário do que a namorada de John pensa, ela não combina com ele. Assim como meias bege não combinam com gravata borboleta de bolinha preta. Tá bom? Então, você vê que ele está sendo realmente sarcástico. Bom, pessoal, então esse foi o nosso exercício para nós praticarmos
a matéria da SD da semana passada, né? Que nós tratamos a parte de sujeito e predicado, dentre outras coisas, né? Dentre também frase, oração e período, tá certo? Então, aquilo que eu falei para vocês, né? A partir de agora, nós vamos ficar fazendo exercícios, revisando a matéria, porque o conteúdo mesmo da terceira E já foi todo ministrado, tá? E aproveitando sobre isso, agora nesses últimos minutos aí que nós temos antes de terminar o nosso tempo, né? Eu não vou entrar num outro exercício, porque senão a gente ia ter que interromper o exercício no meio, antes do intervalo, tá certo? Então, vou aqui fazer uma orientação para vocês das próximas provas, né? Então, na semana que vem, nós vamos ter a segunda chamada da AP2 do terceiro trimestre. Então, nós tivemos 6 alunos, meia dúzia alunos, que faltaram a primeira chamada da AP1, tá certo? Então, lembro que esses alunos têm um prazo, né, o responsável dos alunos, para entrarem com requerimento, e esse requerimento não é julgado pelo professor, não. Ele é julgado pela supervisão escolar, tá certo? Então, caso alguns desses alunos tenham o seu requerimento deferido, eles vão ter o direito a fazer a segunda chamada, tá certo? Que a supervisão escolar vai disponibilizar para vocês aí o dia e o horário, tá certo? Mas eu já adianto para vocês que ela vai ser nos mesmos moldes da primeira chamada. Então, vai ser uma prova com 10 questões de múltipla escolha, todo em cima do livro A Montanha dos Ossos do Dragão, tá certo? Então, a maior parte das questões vão ser questões de análise literária do livro paradidático, A Montanha dos Ossos do Dragão, que vão ser questões de compreensão e interpretação do texto da obra, e algumas questões vão ser de análise linguística, de gramática, daquela SD que trata de preposição, tá certo? Então, eu vou postar isso no AVA, né, por escrito, para esses 6 alunos, para desses alunos, aqueles que tiverem o requerimento deferido, orientar aí para a prova, tá certo? Então, eu lembro, pessoal, às vezes eu vejo o pessoal perguntando no chat, professor, qual é a matéria da prova? Eu sempre posto para vocês por escrito, pessoal. Não só as orientações, como também as condições de execução. Então, tem que estar sempre olhando no AVA, tá certo? A única que eu não posto é a orientação para a AE, porque a AE tem a FOA, tá certo? Então, por exemplo, vocês vão ter agora a terceira AE. Não vai ter ali postado no AVA orientações para a AE, condições de execução para a AE. Por quê? Porque a AE vocês têm que olhar a FOA, tá certo? Mas as APs sempre eu posto as orientações, tá bom? E isso na semana que vem, então, nós vamos ter a segunda chamada. E na semana seguinte, né? Então, sem ser semana que vem, a próxima, nós vamos ter a APR, tá certo? Então, para aqueles alunos, né, que na média das APs do terceiro trimestre, infelizmente, não obtiveram nota 5, né, ficaram com nota abaixo de 5, então vão ter que realizar a APR, tá certo? Então, também eu já vou dizer aqui como é que vai ser a APR. A APR, ela vai ser uma mistura da AP1 com a AP2. Então, vocês vão fazer uma carta do leitor, só que ao invés de ser do livro Frankenstein, vai ser do livro A Montanha dos Ossos do Dragão, tá certo? Então, vai ser uma mistura da AP1 com a AP2. Então, vocês vão ter que fazer uma carta do leitor, igual fizeram na AP1, só que essa carta do leitor vai ser sobre alguns aspectos, vocês vão saber quais serão, mas não vai ser do livro Frankenstein, né? Essa carta do leitor vai ser a respeito do livro A Montanha dos Ossos do Dragão. Eu vou estar postando por escrito também as orientações e as condições de execução da APR no AVA para aqueles alunos que irão realizar a APR. Tá bom, pessoal? Então, vamos para o nosso intervalo e no retorno a gente continua com mais alguns exercícios, tá? Bom intervalo para vocês e até daqui a pouquinho.